Olá, prontos? Animados para a nossa aula de geografia? Bem, aula anterior nós fizemos uma volta ao passado, né? Aquela atividade em que a tia Andréa trouxe algumas tecnologias do passado. Eu recebi vários retornos, vários objetos, aparelhos que vocês não conheciam, outros que conheciam, que a avó até tinha um aparelho parecido em casa, mas o retorno foi muito interessante. E de qualquer forma, é bom sempre lembrar que o que foi mostrado naquela aula, né, Túnel do Tempo, foram fontes históricas, né? Tudo que conta o passado, que remonta à história, que conta sobre um período da sociedade, é uma fonte histórica. Então, a nossa aula de geografia também trata de fonte histórica, né? Como nós já falamos anteriormente. Um assunto, ele está sempre linkado a outro, como que as disciplinas elas se relacionam, né? Isso que é importante. Bem, na aula passada, então, em geografia, nós falamos sobre a tecnologia e o espaço geográfico. Falamos também o quanto essa tecnologia ela causa mudança no espaço geográfico, né? Ela traz vantagens e ao mesmo tempo que ela traz vantagens, ela também traz algumas desvantagens. E nós pudemos analisar isso no texto que nós lemos no livro didático, na realização da tarefa que nós fizemos. Nós falamos também muito sobre a questão da tecnologia no dia a dia, né? Até relacionamos ao momento que estamos vivendo, a importância da tecnologia nesse momento para todo mundo, né? Sem ela não estaríamos aqui podendo dar continuidade às nossas aulas, nos falando, trocando as nossas informações. Falamos também que junto com a tecnologia a gente tem a questão do acesso e da exclusão, que apesar de todo esse avanço tecnológico, nós ainda temos uma parcela assim significável de pessoas que não têm acesso a essa tecnologia. Então nós fizemos até a análise de um texto falando sobre isso, foi uma pesquisa, né, apresentada na página 55 do nosso livro didático. Bem, e aí logo após eu pedi que vocês fizessem uma fixação através dos exercícios no caderninho de atividades, da página 16 a 21. Toda a matéria da 16 a 21 é sempre falando da tecnologia, né? A tecnologia no nosso dia a dia, vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Lá na página 16, nós nos deparamos com uma imagem, o descarregamento da cana e sua moagem em épocas diferentes. Aqui a imagem retrata o século XIX. E aí a tarefa de vocês era que vocês pesquisassem uma fotografia que mostrasse como que a tecnologia modificou com o tempo e colasse aqui essa imagem relacionada agora ao século XXI. E com base nessas duas imagens, vocês fizessem um texto, né, comparando a tecnologia nessas duas épocas. Bem, eu esperava e espero o que de vocês? Que vocês comparem a diferença quanto ao tipo de construção, né? Normalmente, século XXI a gente já tem as usinas, então a construção é bem diferente. Os instrumentos utilizados, com certeza vocês observaram com relação à quantidade de trabalhadores, né? A quantidade aqui do século XIX para o século XXI, da imagem que vocês pesquisaram. A questão dos instrumentos de trabalho, se tinha instrumentos mais mecanizados, automatizados em relação ao século XIX. Até em relação à quantidade do açúcar produzido no século XIX para o século XXI, em razão da tecnologia, né? Essa tecnologia ela faz com que se produza
em maior escala, ou seja, em maior quantidade. Então, essas são observações que provavelmente vocês fizeram analisando as duas imagens, ok? Eu coloquei também lá no mural da turma um gabarito com o que eu esperava, né, dessas questões. A maioria delas são respostas pessoais, então eu coloquei um padrão mínimo ali que eu digo é o que eu espero de vocês em relação àquela questão, tá? Então, vamos lá. Página 17. Na página 17, nós nos deparamos com o trecho de um artigo. Eu vou até ler esse artigo aqui para vocês. Denomina-se irrigação o conjunto de técnicas destinadas a deslocar a água no tempo ou no espaço para modificar as possibilidades agrícolas de cada região. A irrigação visa corrigir a distribuição natural das chuvas, ou seja, áreas que normalmente apresentam seca, falta de chuva, então essa irrigação, esse conjunto, vai atenuar esse quadro, constituindo uma técnica que proporciona alcançar a máxima produção. A irrigação tem sido alvo de considerável interesse, principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Sul do Brasil. De fundamental importância para a produção agrícola em regiões áridas, a irrigação vinha sendo constantemente relegada a um plano inferior nas regiões onde, sob certas condições, a precipitação natural permitia que as culturas se desenvolvessem e produzissem normalmente, ou seja, a precipitação natural, as chuvas naturais. Então, nessas regiões aconteciam as chuvas naturalmente, com uma certa frequência, então eles não davam muita importância a isso. Bem, e aí com base no trecho desse artigo, vocês tinham que responder a 4 perguntinhas. A primeira delas, qual é o conjunto de técnicas destacada no artigo? Bem no primeiro parágrafo, na primeira linha, denomina-se irrigação o conjunto de técnicas destinada a deslocar água no tempo ou no espaço para modificar a possibilidade agrícola de cada região. Então, o nome, o conjunto de técnicas destacada nesse artigo é a irrigação na agricultura. Letra B. Qual é o objetivo desse conjunto de técnicas? Bem, nós até falamos aqui. É fazer o quê? Levar água a essas regiões que não têm essa precipitação natural, né? Não tem essa chuva regular. Então, é levar água aos cultivos durante todo o ano, inclusive quando não há chuva, nessas regiões mais secas, normalmente o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil. Então, a irrigação, ela é muito importante nessas regiões. Letra C. Quais são as regiões em que há interesse nesse conjunto de técnicas? Lógico, se eu estou numa região onde as chuvas, elas têm o período certo, elas caem com aquela frequência, eu não tenho grandes interesses. Mas se eu sou de uma região onde existe a falta de chuva, né? Onde essa precipitação natural ela não acontece com frequência, prejudicando a minha agricultura, é lógico que eu vou ter interesse. E a região que a gente já sabe aqui no Brasil são as regiões Nordeste e Centro-Sul, que são as regiões que mais sofrem com a questão da seca, dessa falta de precipitação de chuvas. Letra D. Quais modificações essa técnica pode provocar nas paisagens naturais onde chove pouco e no modo de vida das pessoas? Bem, é lógico, é uma resposta pessoal, né, com base no texto. Vocês leram, analisaram, compreenderam para poder se dar essa resposta. Mas o que eu espero de vocês? Que vocês percebam que a irrigação ela pode o quê? Tornar o solo que era seco e improdutivo num solo produtivo, verdejante, um solo que melhore as condições de vida da população local, fazendo com que ele se torne mais fértil e dessa forma a população possa produzir, utilizá-lo a seu favor, ok? Bem, lá na página 18, no exercício 3,
nós nos deparamos com dois modelos aqui, ó, de computadores domésticos. Computador de uso doméstico é um equipamento que existe há poucas décadas. Então, nós temos duas fotografias aqui que era para vocês compararem. Tá, o primeiro, esse aqui, é um computador de uso doméstico da década de 1980. E esse outro aqui, um computador doméstico de 2018. Tela plana, mouse sem fio, né? Bem diferente desse aqui da década de 80. E aí a questão sobre essa imagem era a seguinte: é possível afirmar que, apesar de recentes, os computadores domésticos já sofreram muitas transformações? Você acha que eles continuarão se modificando? Bem, nós temos duas perguntas aí. A primeira é se é possível afirmar que os computadores domésticos já sofreram muitas transformações. Bem, com base nas imagens, a gente pode dizer que sim, né? A gente observa bastante transformação nesse exemplar para esse aqui, né? O monitor aqui, o vídeo em tubo, esse aqui tela plana, ó, aqui tudo mouse com fio, teclado, aqui ó, tudo sem fio já. Então houve bastante modificação, né? Olha só a largura desse computador para esse, né? O peso. E você acha que eles continuarão se modificando? Bem, como nós estamos vendo que a tecnologia ela está sempre em movimento, provavelmente, a cada momento a gente depara com novas tecnologias, né? Novos equipamentos, então com certeza eles continuarão sim se modificando, se aperfeiçoando cada vez mais. Na letra B, enumere algumas situações em que você observou a presença e o uso de computadores. Bem, como eu disse para vocês, é um trabalho basicamente pessoal, de respostas pessoais. Então, assim, inúmeras situações a gente se depara com o uso do computador, né? Na nossa própria residência, agora mesmo, banco, escritórios, supermercado, nas lojas, na escola. Então, assim, vários os lugares onde nós podemos encontrar o computador no dia a dia. Tudo bem? Então, eu vou aguardar a resposta de vocês. Já na página 19, nós temos aqui uma fotografia, acendedor de lampiões no município do Rio de Janeiro no final do século XIX. Bem, se nós andarmos pelo centro do Rio, nós vamos verificar ali pela Praça 15, alguns lugares assim, alguns redutos mais antigos, históricos da nossa cidade, lampiões. Era a forma com que a cidade era iluminada antigamente. E para isso, nós tínhamos um trabalhador, uma pessoa que era encarregada de acender esses lampiões num determinado horário. Então, aqui a gente tem Memórias do Senhor Bernardino Polcaro, que em 2000, quando deu este depoimento, ele tinha 82 anos. E aí ele diz assim: vi um acendedor de lampião e perguntei: onde posso arrumar esse emprego? O homem era um português e me deu o endereço. Era na Rua do Gasômetro. Aí eu fui acender lampião. Quem me ensinou o serviço foi aquele mesmo que eu tinha perguntado. A cada 40 metros tinha um lampião. Acendia com uma taquara de 1,80 m, mais ou menos. Em cima tinha uma espécie de tubo onde punha o óleo de lamparina. Vinha uma borrachinha que descia de cima. Embaixo tinha uma bombinha que apertava, assim o fogo subia longe. Bem, como o senhor Bernardino acendia os lampiões? O texto está dizendo para a gente como que ele acendia os lampiões com uma taquara de 1,80 m mais ou menos e usava óleo de lamparina. Como é a iluminação das ruas e avenidas atualmente? Bem, hoje, com esse avanço tecnológico, hoje nós já não temos já esses lampiões para iluminar as ruas e avenidas. Então, hoje, atualmente, essas ruas e avenidas, elas são iluminadas por eletricidade. Já não se utiliza mais esse tipo de trabalho. Letra C. Por que você acha que a profissão do acendedor de lampiões desapareceu? Bem, resposta pessoal de vocês com base no texto que nós lemos. O que eu espero de vocês?
que vocês comentem que as cidades cresceram, né? Cresceram bastante e que o serviço de eletricidade se expandiu. A eletricidade passou a ser usada cada vez mais na iluminação pública, substituindo gradativamente os lampiões até o seu total desaparecimento. E lógico, gente, consequentemente, se o lampião desapareceu, junto com ele desapareceu a profissão de acendedor de lampiões também. Não é verdade? Vamos lá. Agora, na página 20, nós temos também uma fotografia antiga de uma outra profissão também que nos remete a um passado. Aí na legenda nós temos assim: a telefonista é a profissional que recebe ligações externas por uma central telefônica e as distribui para diferentes ramais. Na fotografia, telefonista em Budapeste, na Hungria, em torno de 1900. Então, essa foto se remete a 1900. Bem, essa profissão ainda existe, mas está desaparecendo. Por quê? Porque, vamos parar para pensar, a gente falou na aula passada, quando eu mostrei para vocês alguns celulares até antigos, e eu contei que antes deles, inclusive, a maioria das pessoas só tinham o telefone fixo, a gente não tinha o telefone móvel, que é o celular. Pois é. Então, gente, hoje em dia existem centrais telefônicas computadorizadas que fazem esse trabalho. Então, não há essa necessidade dessa telefonista, uma central telefônica para distribuir para os diferentes ramais. Não há mais necessidade, existem centrais telefônicas computadorizadas. Bem, a B, você acha isso bom ou ruim? Bem, nós temos que analisar. Se a gente considerar que muitas pessoas perdem seus empregos com os avanços tecnológicos, a gente vai ver aí um lado ruim. Mas que, por outro lado, novos tipos de trabalho surgem, a gente tem o outro lado. À medida que acontece o avanço tecnológico, como nós vimos aqui, algumas profissões deixam de existir, mas outras surgem, né? E essas que surgem vão suprir aqueles outros trabalhadores de uma outra forma. E o que acontece mais atualmente? As pessoas também vão se capacitando. À medida que acontece um avanço tecnológico, as pessoas vão se aperfeiçoando, aprendendo a trabalhar com aquela nova informação, com aquela nova tecnologia. Bem, depois no exercício 6, vocês tinham 4 frases para vocês dizerem se eram falsa ou verdadeira, V ou F. Bem, vamos ver. A tecnologia possibilita o lançamento de novos equipamentos e a substituição de produtos por versões mais modernas e eficientes. Verdadeira, com certeza. Certas profissões, como o datilógrafo e o condutor de bonde, estão em alta. Datilógrafo era a pessoa que manuseava aquela máquina de escrever que eu mostrei para vocês na nossa última aula do túnel do tempo. Era o profissional que ficava ali datilografando. Hoje nós dizemos digitando, né? Então falava-se datilografar. Então é falso, não estão em alta. Hoje uma máquina de escrever como aquela é um artigo histórico, uma fonte histórica, né? Nós não usamos mais no nosso dia a dia. Próximo, os avanços da informática fazem surgir novas profissões, como programador e técnico de computadores. Sim, como eu falei com vocês, a tecnologia ela surge, algumas profissões deixam de existir, mas surgem novas profissões. Então, os avanços fazem surgir novas profissões, sim. Último, com as novas tecnologias é produzido um pequeno volume de lixo eletrônico, sem problemas para o ambiente. Bem, isso é falso. Nós sabemos que as novas tecnologias, elas produzem, não é um pequeno volume de lixo, não. Um volume maior e lixo que deve se ter muito cuidado ao dispensá-lo, né? Normalmente são compostos por metais pesados, eles não podem ser descartados em qualquer ambiente, nós temos que ter todo um cuidado com o armazenamento desse lixo, tá? Então é letra F. Então ficou VFVF, ok?
Bem, a última página da nossa correção, na página 21, nós temos um cartaz. E nesse cartaz ele diz assim: resíduos eletrônicos, os tempos mudaram e os lixos também. Colabore, faça o descarte de forma correta e consciente. Sai ganhando você, sai ganhando a natureza. Então, primeira pergunta, qual o objetivo desse cartaz? Bem, gente, trata-se de uma campanha, né? Nós podemos ver aqui que é da Prefeitura de Cabreúva. Então, o objetivo é divulgar uma campanha de coleta de resíduos eletrônicos para reciclagem, né? Nós acabamos de falar que é um lixo que não pode ser descartado de qualquer maneira. Então, esse cartaz, o objetivo dele é divulgar essa campanha. De acordo com o cartaz, que tipo de material pode ser reciclado? Então, aqui eles utilizam até as imagens, olha. Uma leitura de imagem para que a pessoa, quando olhar para o cartaz, já saiba qual tipo de material que pode ser reciclado. Então, ele usa o mouse, notebook, celular, computador, aparelho de rádio, televisão, controle remoto e impressora. Tem uma frase aí que chama bastante atenção, ela foi escrita aqui, ó, até em caixa alta, para nos dar um alerta mesmo. Os tempos mudaram e os lixos também. E aí pede-se para que vocês expliquem essa frase. Bem, os tempos mudaram. Novas tecnologias, novos equipamentos. Com isso, os lixos também. Nós não produzimos os mesmos lixos que produzimos no século passado. Então, a frase indica que os avanços tecnológicos deram origem a novos produtos e que, quando descartados, geram um tipo novo específico de lixo. Como eu disse para vocês, lixos tóxicos, metais pesados. Esse lixo eletrônico, ou lixo, como também é chamado, ele precisa de encaminhamento adequado para não poluir o ambiente, tá? A letra D. Por que é importante descartar corretamente o lixo eletrônico? Mesma coisa quando a gente vai descartar pilhas, né? A gente também não pode jogar pilha em qualquer lugar. Ela tem material ali pesado, que em contato com o solo, ela pode poluir o solo. Então, por que é importante descartar corretamente esse lixo eletrônico? Porque equipamentos eletrônicos em geral, como eu já disse, eles contêm esses componentes que podem causar danos ao ambiente. São metais pesados que, em sua composição, têm substâncias que, se ingerida pelos seres vivos, pode causar doenças graves. Além disso, a maioria deles são feitos de plástico, metal e vidro, materiais que a gente sabe que leva muito tempo para desaparecer no ambiente. Então, junto com a tecnologia, nós temos que também ter um olhar muito atento para o meio ambiente, o descarte desse lixo tecnológico, para que o nosso planeta possa aí caminhar de forma equilibrada. Bem, agora eu vou pedir para vocês, nós vamos fixar um pouquinho mais esse conteúdo. Então, eu quero que vocês façam o exercício da página 56 do livro didático de vocês, o livro de geografia, 56 a 58. Sendo que na 56 tem um trabalhinho de pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem na internet, 2 profissões que deixaram de existir e 2 que surgiram nos últimos 20 anos. Então, 2 que não existem mais e 2 que passaram a existir nesses 20 anos, nesses últimos 20 anos. E aí no caderno de vocês, eu quero que vocês anotem o que faziam essas profissões do passado e o que fazem as atuais, como era o trabalho dessas profissões do passado que vocês pesquisaram e essas atuais, ok? Na página 56. Na 57 é um texto informativo falando sobre lixo eletrônico e sustentabilidade, é uma leitura informativa. E para concluir, página 58, tem aqui o trecho da letra de uma canção, onde vocês vão responder as perguntinhas A e B, e 2 imagens, que vocês também vão fazer uma análise falando sobre vantagem e desvantagem nos tipos de agricultura mostradas aqui nesse exercício, ok? Então, na próxima aula, nós faremos a correção
né? E a revisão dessas páginas 56 a 58 do nosso livro de geografia. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.